Olá, vamos continuar as nossas aulas. Vamos para a aula 5 e sem muita demora vamos já iniciar a nossa tela. Descobrindo meu ministério. O ministério é determinado por diversos fatores. Nós temos aí 3 fatores importantes. Você pode dar o pause para ler, fazer a leitura desse texto, que se encontra em 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 7. Há diferentes tipos de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Há diferentes maneiras de servir, mas é o mesmo Senhor que servimos. Há diferentes habilidades para o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazer o seu trabalho. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Podemos aqui falar que na lista de dons que você encontra na Bíblia, dizer que os dons espirituais, dos dons que o Espírito mobiliza para de fato sermos servos, ministros no corpo, são só aqueles que estão escritos. Olha, não é literalmente, não é o que está escrito lá literalmente. Há diferentes tipos de pessoas que ensinam, diferentes tipos de dons, o ensino, o acolhimento, a hospedagem, a liderança, a administração, aquele que sai, que tem facilidade para sair, interagir com outras pessoas. Há diferentes maneiras de servir. Aquele que acolhe, não acolhe do mesmo jeito com todas as pessoas que acolhem. Cada pessoa que acolhe tem um jeito diferente de acolher, de ensinar. Nem todos que ensinam com uma grade curricular, com um plano de aula, que faz tudo direitinho, como um pedagogo. Como alguém que tem uma habilidade dentro da área do ensino, mesmo que seja essa área de ensino, a sua vocação também lá no seu ganho profissional. É preciso a gente entender que o que nós realizamos em termos de missão, ela pode estar sim diretamente ligada ao que eu faço no meu cotidiano, em termos de veio de sustento ou profissional. Como eu posso exercer também uma profissão que não tem nada a ver comigo? Eu só estou exercendo aquela função porque eu fiz um concurso para ter uma estabilidade financeira, para ter uma vida tranquila e ganhar suficiente. Mas eu não tenho paixão naquilo, a minha paixão é isso. Pode acontecer isso também. Não há uma relação direta, mas pode haver uma relação direta, como pode haver algo diferenciado, né? Mas não tão distinto assim, não tão distante assim quando se tratar de trabalhos profissionais que somente eu tenho uma vinculação pelo dinheiro ou pela carreira profissional. Contudo, há diferentes habilidades e elas se apresentam de formas diferentes. O meu ministério, ele precisa ser enxergado dessa forma. Mais à frente a gente vai estar trabalhando um pouco sobre a questão do molde, que é o que eu quero já iniciar agora. Romanos 12, 2 diz assim: aperta o pause, pega a sua Bíblia, pega o seu material didático, pega o seu livro, sua anotação, seu blog, o que for, e faça essas suas anotações, né? Enriqueça esse debate. Se você está em grupo, legal, compartilhe com o seu grupo, aperte o pause aí e troca uma ideia sobre isso. Leia o texto bíblico. Se você está sozinho, aperta o pause, leia o texto, reflita e a gente continua aqui nesse bate-papo, nessa troca. O molde, a palavra molde que a gente está utilizando aí é proposital, é molde mesmo. Deus nos fez com um modelo. Obviamente, a gente não está falando só do modelo de Jesus Cristo, que é um modelo que precise permear, que precise estar em todas as áreas da nossa vida. O modelo de Cristo, ele precisa ser vivenciado em todas e qualquer circunstância da nossa vida. Esse modelo do reino, o valor do reino, ele está em todos os tempos, em todas as áreas. Contudo, o próprio Cristo se apropria de habilidades e características que o próprio Deus nos deu. Deus me deu uma característica que é diferente da sua característica. Deus me deu habilidades que são diferentes das suas habilidades. As suas habilidades não são melhores que as minhas, nem as minhas são melhores que a sua. Somos apenas diferentes e essa diversidade no corpo precisa ser combinada. Então nós podemos combinar as nossas ações
no que se refere à visão de família. Esse molde que nos modela, né, ele é baseado na pessoa de Cristo, que vem da graça. E aí o texto diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Então, nós precisamos entender que eu não estou baseado no modelo deste mundo. Eu falei há poucos instantes que há pessoas que têm profissões ou que executam profissões no seu cotidiano pelo dinheiro, pela questão profissional. Isso é um modelo desse mundo. Se a gente não tiver dinheiro, se a gente não tiver profissão, a gente não tem como se manter, não tem como se sustentar. Não há crime nenhum nisso, não há pecado nenhum nisso. Mas quando você encontra uma razão de vida diferente, quando você encontra um projeto de vida diferenciado, quando você se vê dentro de uma outra perspectiva de vida, porque Cristo entrou dentro de toda essa estrutura de vida, que a gente chama de vida integral, e agora Cristo é o centro, é o cerne de toda essa mobilidade, essa motivação, nós percebemos, nós encaramos o mundo de forma diferente, tá? Então esse modelo que Cristo nos propõe, ele é diferente desse modelo baseado numa construção profissional pelo dinheiro. Repito, não há problema nenhum nisso, você ganhar o seu dinheiro, ter a sua profissão. Só que quando Cristo faz parte da nossa realidade, muda-se o cenário. Eu posso até executar essas mesmas coisas e Deus vai despertar, o Espírito de Deus pode despertar algo completamente diferente do que eu imaginei aqui. Então está escrito lá, Romanos 12, 2. Já li a primeira parte. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que... desculpa. Estou lendo o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Né? Transformem-se. Vão além dessa forma. Passem desse molde de mundo. Vão adiante. Né? A gente vai dar um passo à frente, dar um passo maior do que esse modelo, do que essa forma. Então, transformar é isso, é ir além dessa forma. E aí ele pede para a gente ir além dessa forma na mente, né? Numa reflexão mental, numa reflexão de concepção mesmo, para que a gente seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a gente está falando de um modelo que nos leva à vontade de Deus. O molde baseado no modismo superficial não é o molde que Jesus quer pra gente. Molde fundamentado na mudança essencial em Cristo é o que a gente está buscando. E esse modelo de ser é o seguinte: em que minha personalidade melhor se encaixa para servir? Em que minha personalidade melhor se encaixa para servir? Nós estamos enfatizando isso. Primeira questão do modelo de ser é, dentro do molde, quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo sobre ele. 1 Coríntios 2:11, na linguagem de hoje. Em que minha personalidade melhor se encaixa? Eu preciso observar que eu tenho um modelo de ser. E aí vai uma atenção. O meu modelo de ser precisa estar equacionado à visão e o modelo de vida de Cristo para eu entender um modelo de atuação do Robson. Ou seja, o Robson entregou o Robson a Cristo e disse: Robson, você precisa ser submisso à pessoa de Jesus Cristo, à visão de Jesus Cristo, ao agir de Jesus Cristo, fazer como ele fez. O Robson agora vai deixar de ser Robson pelo Robson. O Robson vai deixar de ser aquela figura que faz apenas do seu jeito para agir agora sobre a égide, né? O controle, o dirigir de Cristo em todas as coisas que eu faço. Então as minhas motivações, as motivações do Robson agora estão em fazer igual a Jesus. Mas vai ser um igual a Jesus do Robson, não do Francisco, não do Bira, não da Juceni, não do Wellington, não do Feijão, não da Rosane, não da Cristina, não do Jackson, não de ninguém, porque nós somos diferentes. Deus vai me usar. E a maneira como ele me usar vai ser diferente de como ele vai usar você. Você é você, eu sou eu. Na família, nós precisamos combinar essas ações para que o corpo de Cristo seja visto na sociedade. No molde tem uma questão chamada origem, que a gente está trazendo aqui como reflexão,
que é esse observar, minha vocação de vida tem uma origem em Deus. O chamado está em Cristo. E eu tenho características, dê pausa, leia os textos, pense sobre isso. Há origens, há histórias, há questões com que eu vivenciei que precisam ser consideradas nesse processo e eu preciso dar valor a isso. Outra questão, a lista de habilidades. Quais são as habilidades e talentos que eu tenho para servir? Eu tenho uma lista de habilidades. Você pode fazer essa lista de habilidades. Aperta o pause, leia os textos que estão aí, reflita melhor sobre isso, né? As habilidades e talentos que eu tenho. E como isso pode ser um instrumento favorável nas mãos de Deus para que o Espírito Santo possa se utilizar disso. Outra questão, dons. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Né? 1 Coríntios 7, verso 7. Que dons Deus tem me dado para servir? É importante a gente enfatizar o seguinte. A palavra dom, ela significa presente. E o presente que Deus nos deu é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós a partir do momento que nós decidimos viver sob o modelo de Jesus Cristo. Todos nós temos a oportunidade de desenvolver esse dom. Emoções dentro do molde. Em que meu coração se inclina para servir? Aí eu estou falando de motivação, de alegria, de entusiasmo, aquilo que mexe comigo, que me emociona, mas não só emociona num arrepiar, mas me emociona porque me motiva, me encoraja. Mesmo que o meu corpo, mesmo que haja o cansaço, ou que haja a atenção redobrada, que haja o empenho, que haja o investimento de tempo, as minhas emoções vão estar focadas nisso. E é bacana a gente dar atenção a isso. Pois Deus colocou nos seus corações o desejo de fazerem o que Ele quer. O desejo, a motivação, o interesse. E por último, para fechar essa questão do molde, né, seu ministério será mais efetivo e completo quando você estiver usando os dons e habilidades na área que desperte o desejo de seu coração, suas emoções, de modo a melhor expressar sua personalidade, seu modelo de ser e experiências, suas origens. Seu ministério será mais efetivo e completo quando? E aí esse momento é o momento que você decide. Deus, eu peço que o Senhor possa falar com cada um nesse momento, com a vida do meu irmão que está aqui participando desse estudo e que de alguma maneira, em uma maneira muito especial, ele possa ser tocado para desenvolver o seu ministério de forma efetiva, com vontade, com alegria e com motivação. Eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Até o nosso próximo encontro.